Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos para mais uma live aqui no canal da Brevante. Essa é a terceira live de uma série de 6 que a gente vai fazer ao longo do tempo. A gente já fez a primeira live com o Alexandre Garcia, trazendo todos os temas macroeconômicos também, muito ligado na agricultura. Na última live, a segunda, a gente veio falar sobre tecnologia, o quanto que o agricultor ele adota tecnologia, quanto que ele usa tecnologia. Então, a gente trouxe toda a tecnologia Enlist, junto com o João Braga, que é o nosso líder de licenciamento de Enlist aqui na Corteva, e também a gente falou de agricultura digital. A gente falou com o nosso líder de marketing para Granular, que é o Lucas Silvestre. Então, a gente já teve todos esses papos, todas essas conversas aqui no canal, né? E hoje a gente vai falar de um tema muito importante e que, ao longo do tempo, ele veio se profissionalizando, ele veio ganhando cada vez mais relevância dentro da propriedade, que é a gestão da propriedade rural. Que é como que o agricultor ele trabalha com isso, ele faz isso, né? Então, hoje a gente vai tratar desses assuntos, né? E para conversar com tudo isso, né, a gente vai trazer também um super convidado. Meu nome é Neucindo Souza, eu sou líder de marketing da marca Brevante Sementes para Brasil e Paraguai e vou conduzir vocês hoje aqui nessa conversa muito bacana com Marcelo Prado. Boa noite, Souza. Boa noite, nossos espectadores e nossas espectadoras que estão aqui nos prestigiando. E para mim é uma grande honra, um privilégio estar aqui no canal da Brevante para falarmos sobre gestão nas propriedades agrícolas. E por que falar de gestão? Porque, no meu ponto de vista, a gestão é um dos principais pontos que o empresário rural precisa daqui para frente se preocupar para potencializar ainda mais a competitividade e a rentabilidade do seu negócio. Poxa, bacana, Marcelo. Primeiramente, obrigado por estar aqui com a gente, né, para falar desse tema super relevante, né? Marcelo, eu queria que você contasse um pouquinho de você, para a gente abrir, né, essa live, né? Você, Marcelo Prado, já é um nome bastante respeitado no agronegócio brasileiro, diretor da M Prado Consultoria, mas queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória na agricultura durante esses anos. Tá. Ô Souza, minha trajetória na agricultura começa desde menino, porque meus pais tinham fazenda, tinham agricultura, meus avós, então eu cresci num ambiente agro. E quando cheguei aos 17 anos, a paixão falou mais alto e eu escolhi agronomia para me fazer meu curso superior. Então, eu cursei agronomia em Jaboticabal, na Unesp. Logo que eu concluí meu curso, eu me especializei em soja e eu fui contratado pelo Grupo Algar de Uberlândia para me trabalhar abrindo a área de agricultura do grupo, que na época era um grupo basicamente de tecnologia da informação. E foi lá um aprendizado muito grande para mim na operação da atividade agrícola, porque eu vivenciei no campo todas as fases por longos períodos e tive a oportunidade de errar, de acertar, de aprender. E nesse período eu fiz muitos cursos de especialização em gestão, em liderança, em estratégia, tanto no Brasil quanto na América do Norte e na Europa. Aí, em 1999, eu saí do Grupo Algar e fundei a minha empresa, a M Prado Consultoria. A M Prado Consultoria é hoje uma das principais consultorias especializadas em gestão do Brasil, focada em agronegócio. E a gente trabalha com os agricultores, com os distribuidores, com as cooperativas, com as indústrias e com todos os elos da cadeia do agro. Então, eu já estou há 42 anos, né, no
no mundo do agronegócio, trabalhando com gestão. Evidentemente que todos os dias a gente está sempre aprendendo um pouco, né? Cada vez mais, quanto mais a gente vive, mais a gente tem a certeza que tem muito que aprender, né? E eu estou aqui à sua disposição e com os nossos internautas também para compartilhar toda essa minha experiência em gestão para que eu possa, de alguma forma, contribuir com o aperfeiçoamento e o desenvolvimento de quem estiver nos assistindo e quem vier nos assistir nos próximos dias e meses. Muito obrigado, viu, Marcelo? É muito bacana mesmo ter você aqui com a gente hoje no canal, né? E como é que vai funcionar hoje aqui, né? A gente tentou dividir a nossa prosa, né? Eu vou falar no bom e velho mineirês aqui contigo, tá, Marcelo? Então a nossa prosa hoje ela será dividida em 3 blocos. Então primeiro a gente vai começar falando de gestão do negócio mesmo, né? Dos desafios do agricultor, etc e tal. Depois a gente vai falar de planejamento da propriedade agrícola, do negócio do agricultor, né? E por fim, a gente encerra esse nosso bate-papo falando de comercialização. Você que está assistindo, não deixe de colocar as perguntas aqui no chat, porque no final da live a gente vai ler algumas perguntas que vocês fizeram aqui, caso a gente não conseguiu cobrir tudo isso nesses assuntos, tá? Bom, Marcelo, então, bora lá, cara. Vamos começar, então, com gestão do negócio. Marcelo, a gente vê, ao longo dos anos, na agricultura, na agropecuária como um todo, né, que o agricultor ele vem se modernizando e vem sendo obrigado ao longo dos tempos se tornar realmente um empreendedor. Porque hoje não é mais aquilo de só plantar e colher, né? Aliás, isso é parte das atividades dele, né? Hoje a propriedade rural ela necessita muito mais do que isso, né? E gestão, a gente nota que tem muitos desafios, né? Eu queria que você começasse comentando com a gente um pouco, no teu ponto de vista, quais são os principais desafios que o agricultor enfrenta hoje em gestão da propriedade rural. E aqui também te peço a gentileza para a gente olhar de maneira abrangente também a gestão da pequena propriedade, da média propriedade e, claro, as grandes propriedades que tem no Brasil aqui também. Ô Souza, se nós olharmos nos últimos 23 anos, a agricultura brasileira cresceu em área plantada 60%. E a produção cresceu mais de 300%. Então, só aqui a gente vê quanto que o agricultor é competente para ser altamente produtivo, porque ele cresce 60% e a produção cresce 300%, significa que ele é 5 vezes mais produtivo do que o crescimento da área plantada. Então, isso já é um exemplo de competência do agricultor. Agora, os números da agricultura e do agricultor poderiam ser ainda melhores em termos de retenção de riqueza. E por que eu digo isso? Porque, na nossa opinião, nos estudos que a gente tem feito, a gente, nos últimos 20 anos, aí, a gente já trabalhou com mais de 300 agricultores, a gente percebe o seguinte, que apenas 20% dos grandes agricultores têm excelência em gestão e apenas 5% entre os médios e pequenos possuem excelência em gestão. Então, se nós olharmos esses dados por si só, a gente já percebe que existe um longo caminho a ser percorrido em termos de evolução. E por que eu digo isso? Porque eu vou dar um exemplo para quem está nos assistindo. Vamos imaginar que nós tivéssemos uma caixa d'água e tivesse um cano de 3 polegadas de entrada e tivesse um cano de saída de 2 polegadas. Quer dizer, a caixa d'água, teoricamente, encheria totalmente. Só que quando a caixa tem furos nela, aquela água que entra não é suficiente para manter a caixa cheia.
E trazendo isso para a nossa realidade, é o seguinte: o preço das commodities está muito bom, a produtividade está muito boa, mas se nós tivermos ineficiência de gestão, nós vamos ter vazamentos. E a hora que a gente tem o vazamento, a gente tem a perda. Onde estão os vazamentos? Eu vou apontar para você alguns. Por exemplo, o planejamento da produção. Muitas vezes, a gente faz o planejamento da produção olhando para o presente. Só que nós vamos ter a colheita do nosso grão só daqui 3 meses, 4 meses, 6 meses. Então, eu tenho que analisar a perspectiva de preço lá na frente. Outro aspecto, eu preciso olhar também as questões agronômicas, as questões de rotação de cultura, né? Para que eu tenha potencializado a produtividade e os melhores preços. E aqui eu já entro também nas questões, por exemplo, o agricultor ele precisa entender que a atividade agrícola é uma atividade empresarial igual outra qualquer, igual ter uma loja no shopping, igual ter um restaurante, igual ter uma indústria. Ou seja, a agricultura ela precisa de gestão. E a gestão, o que precisa estar dentro da gestão? O planejamento, a estratégia, a gestão de pessoas, a gestão financeira, a comercialização. E isso dá trabalho. E aí tem um outro aspecto que precisa ser considerado, porque é o seguinte, o agricultor, por questão de vínculo emocional e de coração, ele gosta mais de se preocupar na escolha da variedade do milho, na escolha do tipo do adubo, no tipo do herbicida, no tipo do trator e tal, as questões mais operacionais. Então, ele acaba dedicando 80% do tempo dele para as questões operacionais e só 20% para as questões empresariais. Então, aqui eu já quero fazer um pedido para você, agricultor, agricultora, que está nos assistindo. Nós temos que equilibrar o tempo de dedicação. 50% do meu tempo vai para os aspectos produtivos, tecnológicos, e 50% do tempo vai para a parte empresarial, de planejamento, de administração e assim por diante. Então, eu preciso olhar o fluxo de caixa, eu preciso olhar o orçamento, eu preciso tomar cuidado. Por exemplo, às vezes eu compro um fertilizante e fico devendo em dólar. Eu preciso pegar uma quantidade equivalente da minha dívida em dólar para me vender o café, ou a soja, ou o milho também em dólar, para mim ficar protegido. Nós vivemos num país que tem grandes emoções, tanto na economia, quanto na política, quanto no câmbio. Então, muitas vezes, o agricultor não se atenta a isso. Então, ele fica não travado no câmbio e qualquer oscilação brusca que vier pode comprometer a rentabilidade do negócio. Bom, Marcelo, você trouxe alguns aspectos assim que a gente vê nitidamente no campo, né? Realmente essa necessidade do agricultor ele ser mais empreendedor, mais gestor, né? Porque ao longo do tempo as tecnologias foram avançando e trazendo muitas ferramentas para o agricultor, né? E com essa questão de muitas ferramentas também, a gente percebe que hoje, segundo algumas pesquisas, mais de 70% dos agricultores hoje eles acessam a internet e utilizam a internet diariamente, ou seja, eles estão conectados de uma forma ou de outra, né? Porém, menos de 25% apenas utilizam de ferramentas de gestão nas suas propriedades. E quando a gente vai para as menores propriedades, isso fica mais evidente mesmo, a baixa utilização de ferramentas de gestão, né? Eu queria que você trouxesse um pouco para a gente qual que é a importância e quais são os tipos que a gente consegue viabilizar uma propriedade para que ela consiga usar sistemas de gestão ou o bom e velho caderninho lá também. Como que ele lida com isso no dia a dia dele?
O Souza, eu acredito que o primeiro passo é ele olhar no espelho e falar assim: eu preciso fazer diferente. Eu acho que essa consciência é fundamental para o agricultor, para a agricultora que está nos assistindo. É a necessidade de ser diferente, fazer diferente. E aí, fazer gestão passa a ser uma coisa muito simples, porque hoje existem muitas ferramentas, como você mesmo disse, aplicativos, soluções aí, umas gratuitas, outras de baixo custo, que são factíveis e que cabem no bolso de qualquer pessoa. Basta querer, basta ter a vontade, né? Então, nós precisamos quebrar esse ciclo vicioso. Eu não faço gestão porque não gosto, e porque eu não gosto, eu não faço gestão, né? Vamos dizer assim. Então, a gestão, gente, não é uma questão de gostar ou não gostar. É questão de precisar. A agricultura, como eu disse anteriormente, é uma atividade empresarial. E uma atividade empresarial precisa de gestão, né? E aqui tem um outro ponto que eu queria comentar com vocês. O ano passado, eu fiz um estudo, peguei os 15 maiores eventos que houveram no agro brasileiro e compilei quantas vezes o tema gestão apareceu. E, por incrível que pareça, apareceu só em 3% dos temas dos 15 maiores eventos agro do Brasil. Então, quando a gente soma tudo isso, nos eventos o assunto aparece com baixa frequência. O agricultor já não gosta tanto dessas questões administrativas. Então, quando a gente junta tudo isso no mesmo balaio, a gente vê que muita coisa dessa bela riqueza que está sendo gerada acaba não sendo retida, né? Então, por exemplo, hoje você pega uma colheitadeira de alto nível, aí, bem tecnológica, custa aí 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, dependendo da marca, dependendo do porte e tal. Você tem hoje um computador com software para você ter algumas ferramentas administrativas de controlar a sua propriedade por 5, por 10 mil reais. Quer dizer, então isso é barato? Não é barato, mas também é factível, cabe no bolso do agricultor, né? Então, é uma questão de consciência. E eu quero te contar uma história interessante que aconteceu comigo. Quando eu era agricultor, eu trabalhava na empresa Algar, nós tocávamos já uma área representativa de lavoura e eu fui fazer uma visita numa fazenda nos Estados Unidos. E, na época, nós nos preocupávamos só com a produção, com a produtividade, com o adubo, com o fertilizante, com a semente, com o defensivo, com o trator. Nós não olhávamos nada de gestão. Aí nós fomos visitar um agricultor, ele mostrou a fazenda, mostrou as máquinas, os implementos, contou tudo lá que ele fazia. E aí convidou a gente para almoçar. Nós estávamos lá almoçando e comecei a escutar barulho de suínos. Aí o americano, eu perguntei para o americano, o senhor não mostrou para nós a suinocultura? Ele falou, eu não tenho suinocultura, eu tenho apenas 2 suínos e eles estão dando prejuízo. Aí eu falei para ele, mas, poxa, tem 2 suínos, como é que o senhor sabe que ele está dando prejuízo? Aí ele abriu lá a cardenetinha dele lá, mostrou o custo, mostrou a ração, a alimentação, tudo que acontecia, e estava dando prejuízo. E ele falou para mim, quando eu abater esses 2 suínos, eu não vou ter suíno aqui mais, porque é mais barato para mim comprar a carne no frigorífico, no açougue ou no supermercado. Então, naquele momento, eu comecei a pensar, poxa vida, eu toco uma área enorme de hectares de lavoura de soja e eu não sei
se eu estou dando lucro, se eu estou dando prejuízo, eu não sei o custo, eu não sei. Então, daquele dia em diante, eu mudei minha vida totalmente, porque eu passei a controlar o custo, eu passei a ter o orçamento, o fluxo de caixa, ter os números nas mãos, Souza. Por exemplo, um piloto de avião, ele decola de Londrina para São Paulo sem ver um palmo na frente do nariz, posa em São Paulo sem ver um palmo na frente do nariz. Por que que ele consegue isso? Porque ele tem um punhado de instrumentos que dão para ele a velocidade do vento, a altura que o avião está voando, a altura que os aviões mais próximos estão, e assim por diante. Com isso, ele consegue fazer um voo seguro. Agora, a maior parte dos agricultores estão fazendo um voo só visual. Nós precisamos ter os instrumentos para nos ajudar a tomar a decisão. Por exemplo, o comprador da indústria ou da trading chega para ele e fala, ó, eu tenho aqui a soja a 130, quer vender? Se ele tiver o relatório lá de custo de produção, que ele sabe que o custo de produção dele é R$80, e ele tem um preço de 130, ele vai falar, poxa, eu vou ter uma margem de tantos por cento, vale a pena eu vender, né? Então, nós precisamos deixar, Souza, de tomar decisões por intuição apenas, para tomar decisões mais racionais, mais precisas, olhando os indicadores de desempenho, o nosso orçamento, o nosso fluxo de caixa, olhando o nosso custo de produção, olhando uma série de ferramentas que vão ajudar o agricultor a tomar as melhores decisões e, consequentemente, fazer as melhores escolhas. Ouvindo você falar, Marcelo, para mim é muito claro, né? Essa complexidade, eu diria assim, que o agricultor vive hoje, né? Realmente não é uma situação do dia a dia fácil para ele, né? Mas ele está se adaptando, né? Mas eu usei a palavra complexa, né? Porque uma propriedade rural ela é extremamente complexa, né? Você mesmo citou ali que nessa tua visita nos Estados Unidos, né? O agricultor já também estava monitorando os 2 suínos que ele tinha lá, né? Mas eu queria colocar um pouco mais de complexidade ali, né? Então, quando o agricultor ele tá na sua atividade, ele tem que pensar nos insumos, na produção, na técnica, nas tomadas de decisões que ele vai fazer, todo o manejo, na comercialização. Mas o que está acontecendo foi que muitos agricultores também cresceram e expandiram suas áreas e hoje tem grandes times e funcionários também na sua fazenda. Então, colocou um pouco mais de complexidade também, porque hoje ele tem que lidar com pessoas também. Nem sempre os familiares, né? Ele vai ter que ter funcionário, vai ter que ter tudo isso, né? Quais seriam hoje, então, as melhores práticas também para que ele consiga lidar com pessoas dentro da propriedade agrícola também? O agricultor, ele é um líder nato, né? E para ele exercer bem essa liderança e exercer o papel de gestor, ele tem que ser aquela pessoa, aquele profissional que inspira a equipe. Por que é importante inspirar, energizar a equipe? Para a equipe trabalhar alinhada em cima do propósito do agricultor. O agricultor tem que passar para a equipe qual que é o norte dele, onde ele está, onde ele quer chegar, para que todo mundo possa remar a canoa no mesmo sentido, na mesma direção. Então, é importante, a palavra mágica aí é comunicação. Ele precisa se comunicar bem com sua equipe, ele precisa dar e receber feedback o tempo todo, né? Ele precisa passar. Antigamente, a gente falava, a gente vai avaliar a equipe uma vez por ano, né? Então a gente ficava anotando na cadernetinha
né? O que eu vou falar para o fulano, para o ciclano no final do ano. Hoje não, gente. O conceito moderno é de dar e receber feedback automático. Te veio uma ideia que o José precisa mudar, melhorar num quesito, fale para ele, dê o feedback para ele evoluir, né? O agricultor também, ele precisa atrair bons talentos para a propriedade, porque não adianta eu ter o melhor semente da Brevante, ter o melhor fertilizante, ter o melhor defensivo. Se as pessoas não forem competentes para fazer todos os tratos culturais, todos os processos, quer dizer, eu vou ter perda de produtividade. Eu também preciso desenvolver as pessoas que trabalham conosco. Todo mundo sonha em melhorar. Quem faz serviço braçal sonha em ser tratorista, quem é tratorista sonha em ser operador de uma máquina mais sofisticada, quem é operador quer ser um dia o gerente da fazenda, o gerente de manutenção, quem é o técnico agrícola quer ser um dia o gerente geral e assim por diante. Então, o ser humano, ele tem sonhos, ele tem ilusões, e o líder precisa trabalhar bem isso, potencializar o desenvolvimento dessas pessoas. E, ao mesmo tempo, eu preciso criar mecanismos de reter esses talentos. Porque, muitas vezes, o agricultor atrai bons talentos, desenvolve, mas, ao não criar mecanismos de retenção, aquele profissional, na hora que está pronto, ele vai trabalhar no vizinho, vai trabalhar na outra fazenda ou na outra empresa. Então, é muito importante trabalhar isso. Outro quesito que eu também acredito que seja fundamental é saber administrar os conflitos. Porque conflitos existem, gente. Onde tem gente trabalhando, tem conflito. E ciúmes é uma coisa terrível. Por exemplo, você tem 3 operadores. Você compra um trator novo, dá para o Antônio operar. O Pedro e o Joaquim ficaram sem trator novo, continuaram no velho. Eles já estão enciumados. Eles já estão com dor de cotovelo. Por que escolheu o Antônio e não escolheu eles? E aí eles falaram, eu também não vou ajudar o Antônio. Eu não vou fazer isso, não vou fazer isso. Então, quando você perceber conflitos, ciúmes, problemas de relacionamento, trabalhe para resolver isso, porque isso derruba a produtividade. E aqui eu quero dar um dado para vocês. Nos últimos 40 anos, um trabalhador chinês evoluiu, em média, 8,8% de produtividade do trabalho. Um indiano, 5%. Um chileno, 3%. E um brasileiro evoluiu só 1,3%. Sendo que a média mundial é 1,7%. Então, nós temos que nos preocupar, além da produtividade agrícola, com a produtividade da mão de obra. Porque se os nossos profissionais fossem mais produtivos, mais alinhados com a nossa fazenda e mais comprometidos, onde tem 10 trabalhadores, possivelmente com 6, com 7, seria possível fazer o mesmo trabalho. Outra coisa importante, manter um bom clima organizacional, né? Deixar claro para o time, como eu disse anteriormente, onde nós estamos, onde nós queremos chegar, porque aí sim, todo o time estará alinhado com a sua estratégia e, com certeza, o potencial de ter melhores resultados será muito maior. Marcelo, eu fiquei pensando aqui quando você traz esse aspecto da responsabilidade do próprio trabalhador dentro da propriedade, né? Eu chamaria isso até, né, de como buscar o senso de dono do funcionário com a fazenda, né, para dentro da fazenda, né? Você acha que estratégias como comissionamento ou participação nos resultados de produtividade da fazenda são ferramentas que são importantes para esse engajamento do funcionário também? Eu diria que são fundamentais. Se você olhar o sucesso
do grupo 3G aí, do Jorge Paulo Lemann, foi todo embasado em meritocracia. Então, eu acredito, se o agricultor construir bons planos de remuneração variável e de meritocracia no final do ano, não há dúvida que é uma ferramenta de retenção, de engajamento e de comprometimento. E tem um outro aspecto que precisa ser trabalhado. A questão é o agricultor tem que exercer um papel um pouco professoral. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente entrega tudo mastigado para o profissional. Então vamos dizer assim, o seu tratorista chega para você e fala assim, ó, a embreagem está fazendo um barulho. Eu continuo tocando ou paro o trator? Qual que é a resposta certa, na minha opinião? A resposta certa é falar assim para o operador. Operador José, se essa máquina fosse sua, o que você faria? Ah, eu pararia o trator. Então, eu quero que você pare o trator. Nós temos que ensinar as pessoas a pensar, as pessoas refletirem como se fosse o dono da fazenda. Muitas vezes, a gente não delega nada, a gente quer tomar todas as decisões. E aí, a gente fica super sobrecarregado, né? E não tem tempo para fazer o que é importante, que é planejar, construir uma estratégia, criar uma estratégia comercial e assim por diante. Então, você, agricultor, agricultora que estão nos assistindo, ensine o seu funcionário, o seu filho, o seu familiar, o seu profissional, pensar como se ele fosse o dono, se ele fosse o líder, para que ele aprenda a tomar as decisões. Claro, uma vez ou outra ele vai errar, mas com certeza ele se tornará um profissional mais comprometido, mais feliz, mais produtivo e vai te ajudar a ter mais tempo para fazer as coisas que são verdadeiramente relevantes no seu negócio. É muito amplo, né, Marcelo? Então, você vê que essa carreira, né, ou essa profissão de agricultor, ela exige realmente cada vez mais atualização, um olhar holístico mesmo, né? Tanto de processos, de produto, de pessoas, né? Então, acho que é um MBA da vida mesmo, quando o agricultor ele está lá no seu dia a dia praticando e realizando tudo isso daí, né? Quando você diz que ele precisa confiar nas pessoas, que ele precisa ensinar, né, as pessoas, eu queria só fazer um parênteses aqui, tá? Ainda nesse tema, que está relacionado à sucessão. Eu sei que a M Prado tem uma pesquisa sobre esse novo agricultor que está aí surgindo, né, essa nova geração de agricultores, né? E a minha pergunta seria, essa nova geração de agricultores, eles estão fazendo uma melhor gestão? Eles já nasceram, eles já estão incorporando essas práticas mais facilmente e implementando isso lá na propriedade? A nova geração, ela vem com um índice de digitalização bem maior, né? Então, eles já estão mais ligados nessas questões e eles estão mais ligados nas questões mais modernas de administração e de gestão. Então, com certeza, as novas gerações vão poder contribuir muito, né, para melhorar esse nível de gestão da agricultura brasileira. Isso não significa que você, que é mais maduro, que é mais experiente, não possa também evoluir e ter um bom processo de gestão. Basta, como eu disse anteriormente, querer. Isso é igual quando você está acima do peso e sedentário. Se você não entender que aquilo não é bom para a sua saúde, você não muda, né? Agora, o dia que cai a ficha, que você fala, não, eu não posso continuar acima do peso, não posso continuar sedentário, você começa a fazer exercício, você começa a fazer uma alimentação mais equilibrada,
e você vai chegar nos seus objetivos. E aqui, Souza, eu queria também colocar que nós falamos muito do papel do agricultor dentro da fazenda ou com a equipe dele. Eu queria falar um pouquinho também dele como líder fora da porteira, a hora que ele sai lá da fazenda. Qual que é o grande papel do agricultor como empresário, como líder? Primeiro, ele precisa dialogar com formadores de opinião. Por quê? Porque formadores de opinião têm informações, têm ideias, têm opiniões para trocar com ele. Escuta, o que você acha do preço disso? Você acha que o juro vai subir? Você acha que o juro vai cair? Você acha que a commodity vai subir, vai cair? Você vai usar mais isso, usar mais aquilo? Quer dizer, então, a troca de ideia, o diálogo com formadores de opinião é muito importante. É muito importante também participar das associações de classe, dos sindicatos, as coisas que ajudam a defender o interesse do agricultor. Lá também acaba sendo um fórum de troca de ideias. É muito importante que ele faça interação com os fornecedores, com os distribuidores, com as cooperativas, com os parceiros, porque há uma troca de ideias nessas interações que faz com que ele evolua no nível de dados, de informação, de conhecimento, para ele depurar ainda mais o processo de tomada de decisão. Também eu quero ressaltar que é importante que ele leia jornais, leia a internet, as revistas especializadas, para ele estar bem antenado com todo o cenário, com tudo que está acontecendo, para ele ver se é hora de vender, se é hora de comprar, se é hora de esperar, né? Porque esse conjunto de informações dá para ele esse balizamento. É importante também que ele acompanhe as evoluções tecnológicas, as tendências de mercado e também que ele seja o primeiro a falar bem da atividade dele, que é o agronegócio. Porque nós temos que falar bem do nosso negócio, pessoal. Porque já tem tanta gente aí para criticar a gente, para denegrir os ambientalistas mais radicais, alguns influenciadores, tal. Então, nós temos que ser os primeiros a falarmos bem da nossa atividade, termos orgulho de participar dela, até para sermos vistos como profissionais que acreditam efetivamente no seu negócio. Sem dúvida, hoje a quantidade de informações que são disponíveis, são disponibilizadas para o agricultor, elas trazem muito ajuda, muito auxílio mesmo nessa condução, né? Claro, né, Marcelo, ele tem que filtrar muita coisa, né? O agricultor hoje ele é bombardeado por informações a todo tempo, né? E ele vai cada vez mais filtrando tudo isso e confiando melhor nas suas fontes, né? Cada vez mais, e então ele vai buscando isso, né? Não deixando o WhatsApp ser a única ferramenta, a única via de informação ali, né? Mas bacana, pessoal. Aqui agora, então, a gente encerra esse bloco de gestão do negócio, né? E vamos lá, então, para falar de planejamento do negócio. Marcelo, o tema agora aqui a gente gostaria de levar para o lado do planejamento. A gente sabe que dentre algumas culturas, países e até mesmo regiões, a gente vê índices de planejamento ou de melhora nesse quesito, maior ou menor, né? E isso impacta diretamente também no resultado lá da propriedade, né? Porque aquele agricultor que ele tem um planejamento melhor, ele se antecipa a algumas situações, muitas vezes repentinas, né? Na propriedade, e ele pode tomar muitas vezes a melhor decisão, ou pelo menos ele estar munido de informações para auxiliar ele a tomar aquela decisão, né? E a gente vê ainda que aqui no Brasil esse nível de planejamento ele vem se apurando ao longo dos anos, né? Eu vou dar um exemplo para você aqui. Eu particularmente eu acompanho muito o mercado de sementes há muitos anos, né? E esse ano a gente já viu uma antecipação muito grande
por parte do agricultor, desde a escolha à aquisição também das sementes para a próxima safra. Então, o agricultor, a gente viu isso muito aqui na Brevante, essa antecipação. Na sua opinião, Marcelo, qual que é a importância, claro, né, desse planejamento, dessa antecipação, e se o que está acontecendo esse ano é só um efeito do preço das commodities ou realmente é uma tendência do agricultor em estar cada vez mais antecipando o seu planejamento? O Souza, o planejamento, antes de responder sua pergunta, eu gostaria de dizer o seguinte, que o planejamento é uma coisa fundamental em tudo que a gente vai fazer na vida. Por exemplo, nós vamos fazer a festa de aniversário do Souza o mês que vem. O que nós temos que fazer? Bom, quem que nós vamos convidar? Quantas pessoas? Nós vamos colocar música ao vivo ou música digital? Nós vamos ter cerveja ou vinho? Nós vamos pôr carne vermelha ou carne branca? Nós vamos convidar os colegas do Souza de infância, nós vamos convidar os amigos da Brevante, nós vamos convidar os fornecedores, coisas. Bom, se sim, quantas pessoas? Que tamanho que tem que ser? Faz de conta que acabou a pandemia, né? Que tamanho que vai ser o salão de festa e tal. Então, isso é planejamento, né? Se nós fizermos tudo isso, o risco de alguma coisa falhar lá na festa é mínimo. Na agricultura, é a mesma coisa. Então, nós vamos plantar X hectares de milho, X de soja, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O que nós precisamos? Nós precisamos planejar qual semente, tal, precisamos do adubo, precisamos disso, aqui. Isso é planejamento. Agora, a antecipação, ela é uma estratégia dentro do planejamento. Porque uma coisa que o agricultor tem aprendido a fazer, Souza, muito bem, é fazer a conta assim, eu preciso de quantos sacos de milho para comprar um saco de semente? Se aquela relação de troca está favorável, ele antecipa a compra. Ele faz a conta também com adubo. Eu preciso de X sacos de milho, X sacos de soja para comprar uma tonelada de adubo. Se a relação está favorável, ele antecipa a compra. Outra coisa, a venda, igual está agora, nós estamos com o dólar com níveis muito altos, né, frente ao real, já tem gente vendendo a safra 21, 22. Então, isso é estratégia dentro do planejamento. E isso precisa ser praticado, pessoal. Porque eu diria para vocês, mais de 50% do sucesso ou do insucesso do negócio se dá por coisas que acontecem da porteira da fazenda para fora. Então, tomar a decisão de antecipar a compra, ou de postergar a compra, ou de comprar o adubo, ou de não comprar o adubo, tudo isso faz parte da estratégia dentro do planejamento. Então, isso é fundamental para que o agricultor potencialize sua rentabilidade. E para que ele tome essas decisões e faça esse planejamento, é muito importante que ele tenha dados. Ele tenha dados históricos, é importante construir uma base de dados históricos para ele poder fazer análises, comparações, e com isso o planejamento dele vai ficando cada ano mais assertivo. Muito bom. E dados históricos traz, né, Marcelo, uma confiabilidade muito mais, né? E esse poder de decisão justamente para ele, né? Você falou um ponto que é muito importante hoje, que seria esse gerenciamento do fluxo de caixa, né? Ele tem que fazer esse planejamento do fluxo de caixa dele, né? Qual que seria a melhor maneira hoje dele estar fazendo realmente nessa gestão e se planejando com fluxo de caixa ou planejando o seu fluxo de caixa para safra presente e para posterior? Por exemplo, o fluxo de caixa, ele tem esse nome pomposo,
Mas ele é uma coisa muito simples, né, Souza? O fluxo de caixa nada mais é do que todas as entradas de dinheiro que o agricultor tem quando ele vende o leite, o suíno, ou a soja, ou o café, ou o milho, né? Versus todas as despesas que ele tem e compras que ele faz, que são os custos e as despesas que são as saídas operacionais que ele tem lá na fazenda. Então, por exemplo, por que é importante fazer esse mapeamento do fluxo de caixa? Para que ele não assuma um compromisso com a Brevante, ou com a cooperativa, ou com o distribuidor, num momento que ele não tenha caixa. E aí o que vai acontecer? Vamos supor, ele assume um compromisso para pagar um produto dia 30 de outubro. Ele não tem a entrada de caixa no dia 30 de outubro. Então ele vai chegar lá no distribuidor ou na cooperativa e vai falar assim, posterga para mim por mais 2 meses. Aí ele vai incorrer, às vezes, em multa, em juro e tal. Então, ele tem que fazer a compra já enxergando o fluxo de quando ele vai ter o dinheiro para pagar aquele determinado insumo, né? Então, já seria muito, se ele tem esse fluxo bem mapeado e ele vai ter o dinheiro em dezembro, quando ele for negociar com o distribuidor ou com a cooperativa, ele vai falar, não, eu não posso pagar em outubro, eu posso pagar em dezembro. E aí ele já pactua dentro daquelas bases, né? Então, são coisas muito simples. Você vê que nós não estamos falando nada aqui complexo, nada muito difícil. São coisas simples, são hábitos simples que ajudam ele a administrar melhor. E dentro do planejamento também, Souza, é muito importante fazer o orçamento anual, né? Então, um exemplo, eu vou começar uma nova safra, bom, no mês tal, eu vou ter receita de tanto, vou ter custo de tanto, vou ter despesa de mão de obra, despesa de telefone, de energia, de óleo diesel, de gasolina, e de peça de reposição, tal. Aí você faz o orçamento. E todo mês você vai gerenciando o orçamento. Então, um exemplo, eu orcei gastar 10 mil de peças de reposição. Aconteceu um problema lá com o trator, gastei 20 mil. Tudo bem, gastei 20 mil. Agora, eu tenho que recuperar esses 10 que eu gastei a mais na peça de reposição em outro item. Ou eu tenho que economizar mais energia, ou eu tenho que economizar na mão de obra, ou eu tenho que produzir um pouquinho mais. Ou seja, o que vale é que no final do ano, aquele lucro esperado eu consiga alcançar, né? Então, ter o orçamento, ter o fluxo de caixa, te dá essas condições de você gerenciar a situação que você está manejando para que você consiga, no final da safra, alcançar o resultado que você tanto espera. Realmente é do couro que sai a correia, né? Não tem muito milagre, não, né? Ele vai ter que apertar ali em alguma outra atividade ou situação para conseguir compensar aquilo que fugiu do planejamento dele, né? E hoje, Marcelo, eu queria levar para um outro tema, né? Dentro ainda de planejamento, que a gente está vivendo em um curto espaço de tempo, né? Porque hoje falar de 5 anos na agricultura não é um longo espaço de tempo, porém, quando a gente vai para financiamento, para crédito agrícola, a gente viu uma reviravolta nos últimos 5 anos, né? Uma taxa Selic, juros flutuando, de uma taxa Selic batendo de 16%, chegando a 2%, né? Isso impacta também no acesso do agricultor em crédito, né, em custeio agrícola, né? Como que o agricultor, Marcelo, dentro dessa questão, ele precisa avaliar o financiamento dele, buscar o custeio da lavoura dele, né? Principalmente agora, frente a essa situação de juros bem mais baixos. O agricultor, Souza, ele precisa fazer um planejamento do seu crédito, né? E também da sua necessidade de caixa para ele operar aquela quantidade X de hectares que ele precisa plantar. Então, ele tem
o recurso próprio dele, ele tem as linhas de financiamento dos bancos, ele tem a possibilidade de comprar do distribuidor, da cooperativa ou da indústria a prazo, né? Então, em cima disso, ele vai fazer todo o planejamento e a estratégia dele para que ele opere com o custo mínimo possível de taxas de juros, né? E aqui vale a pena ressaltar, por exemplo, que hoje nós temos aí uma taxa Selic de 2% e os recursos obrigatórios aí que os bancos estão fazendo o financiamento para o agricultor estão aí entre 4% e 6%. Só que se ele é um bom parceiro do banco, ele opera bem com o banco e tal, ele pode conseguir taxas de juros mais baixas, né? Então, é muito importante que ele faça esse planejamento. Onde que é melhor? Eu pegar no banco, eu pegar na trading, eu pegar no distribuidor, eu pegar na cooperativa ou na indústria. Ou seja, ele tem que fazer essa gestão do caixa para que ele possa captar o crédito efetivamente necessário para ele operar aquela quantidade que ele planejou de hectares. Então, essa gestão da despesa financeira e das taxas de juros é fundamental também para o êxito e para a lucratividade do negócio agrícola. E o barter, Marcelo, é um bom negócio para o agricultor? É uma tendência? Ele consegue fixar os custos dele ou ele vai garantir receita, ele vai garantir rendimento para ele, né? O que você acha dessa estratégia? Existem vários barters, né, Souza? Mas, de uma forma geral, o barter é uma ferramenta interessante para o agricultor, porque ele tem a oportunidade, né, de calcular quando ele está pegando uma semente, um defensivo, um fertilizante, e ele sabe quanto que aquilo representa de custo, ele sabe por quanto que ele vai ter que trocar de grãos, né, para bancar aqueles insumos, e aquilo passa a ser muito interessante, porque ele fica devendo na moeda dele, né? Então, isso, para o agricultor, dá uma tranquilidade muito positiva. Agora, precisa também mensurar a qualidade do barter, né? Se os preços que estão sendo imputados para os insumos estão justos para se fazer a operação de troca, né? Agora, é uma operação muito interessante que ela precisa fazer parte do portfólio das escolhas e decisões que o agricultor tem que tomar. Então, bacana. Com isso, pessoal, a gente finaliza, então, o segundo bloco aqui da nossa prosa. E eu queria, então, convidar vocês agora para a gente ir para o assunto de comercialização. E aqui, comercialização não se trata apenas de vender produto final, né? Mas sim também de comprar insumos, né? Então a gente vai conversar um pouco disso. Mas eu gostaria, Marcelo, de perguntar para você, né? Qual que é o melhor momento para o agricultor travar um preço do seu produto final, fechar um contrato? Como que ele toma essa decisão e escolhe, claro, a melhor oferta? O Souza, é muito importante que o agricultor esteja sempre muito bem informado, que ele acompanhe todas as questões de mercado, porque isso dá para ele um balizamento e um preparo muito interessante para ele fazer as melhores escolhas, tanto de compra quanto de venda. Eu acho que existe uma grande armadilha, que é tentar acertar o pico da mosca, do olho da mosca, acertar o tiro no olho da mosca. Isso é uma armadilha perigosa. Eu acredito que quando você analisa bem os cenários, o mercado, conversa com formadores de opinião, troca ideias,
você vai construindo um contexto na sua cabeça que você vai sentindo claramente. É uma hora boa de eu comprar o adubo, de eu comprar a semente, é uma hora boa de eu vender o café, ou a soja, ou o suíno, o leite, ou seja o que for. Quer dizer, então, é importante construir esses cenários, ter dados históricos, ler os relatórios dos especialistas, e isso vai clareando na mente os momentos de tomar as melhores decisões. E no meu ponto de vista, Souza, o agricultor ele precisa tomar essas decisões de forma escalonada. Então, vamos dizer, hoje o dólar valorizou mais ainda frente ao real, o preço em Chicago subiu, a soja está com um nível favorável, interessante, vende 10% hoje. Daqui 2 semanas aconteceu um outro fato, vende mais 15%. Na outra semana aconteceu mais um fato, vende 5%. Aí você chega no final, você vai fazer um mix legal, né? E na compra da mesma forma. Hoje você compra semente, na outra semana você compra o adubo, na outra... E você vai proporcionalmente às oportunidades de mercado, ao seu fluxo de caixa, a todo esse contexto. E eu queria, Souza, se você me permitir, aproveitar a oportunidade para os nossos internautas aí que estão nos assistindo, eu semanalmente passo dicas para os nossos seguidores aí do Instagram e do YouTube. Então, quem quiser adicionar aí meu canal é Marcelo Prado no YouTube e Marcelo Prado 3311 no Instagram. Então, a gente procura passar algumas informações, algumas dicas para que o empresário rural tome as melhores decisões. É claro que a gente passa a nossa visão do contexto, né? A gente não tem a pretensão de acertar tudo, né? Mas a gente sempre procura passar algumas dicas, algumas percepções que ajudam o empresário rural a tomar as melhores decisões. Não, muito legal, Marcelo. E toda essa conexão, né? Então você vê que desde quando a gente começou lá às 7 horas, né, falar de gestão, quanta coisa o agricultor realmente ele tem que se preocupar, se relacionar, né? Entra dentro da conta dele no dia a dia, né? E eu queria perguntar para você, dentro de tudo isso, a gente sabe que o grande relacionamento que o nosso agricultor hoje, que o agricultor brasileiro tem hoje, é lá com o seu distribuidor, com a cooperativa, com o seu consultor, né? Qual que é o papel hoje da cooperativa e do distribuidor nessa questão da comercialização e tomada de decisão do agricultor? A cooperativa e o distribuidor fazem um papel muito importante na cadeia produtiva do agro. Eles têm a capacidade, a competência de levar informação de tecnologia, levar as novas técnicas, as novas alternativas para o agricultor e também levar informações de mercado, né? Então, essa interação, como eu falei lá atrás, no bloco anterior, né? A importância da interação com parceiros, com fornecedores, para trocar ideia, para absorver informação. Gente, a única certeza que nós temos hoje é a certeza da mudança. Todo dia é um cenário diferente, é uma coisa nova, é uma tecnologia nova, é um produto novo, é um mercado diferente, são formatos diferentes, né? Então, os distribuidores e as cooperativas têm um papel importantíssimo nesse processo de levar informação, de ajudar o agricultor a aperfeiçoar seu processo produtivo e seu processo de gestão. Então, eu acho fundamental esse papel e por isso, precisa existir um elo forte de ligação entre os agricultores, os distribuidores e as cooperativas. Sem dúvida, são os responsáveis, né, Marcelo, de transferir toda essa tecnologia também da indústria, né?
no caso nosso aqui da Brevante, né, nossos distribuidores levam lá, as cooperativas levam para o agricultor a melhor tecnologia disponível hoje no mercado, né? E também fazem com que aquela tecnologia ela tenha uma performance muito boa, né? Com quê? Com posicionamento, né? Com posicionamento de produtos, recomendações, assistência técnica e, claro, nesse quesito aqui de comercialização, com esse suporte também junto ao agricultor, né? Mas o agricultor também está mudando, né, Marcelo? A gente está vendo ao longo dos anos o agricultor mudando, a geração mudando, né? E o comércio eletrônico, né, o e-commerce, ele já é uma realidade, ele tem uma tendência de futuro. Qual que é a sua visão sobre esse requisito já no meio agrícola? O agricultor, Souza, tem mudado muito e vai mudar cada vez mais numa velocidade cada vez maior. E sentindo isso, os distribuidores e cooperativas que estiverem nos assistindo, é fundamental que os profissionais que fazem a interação com os agricultores tenham a mesma capacidade de evolução, de revolução, de transformação e de adaptação. Porque, senão, se o agricultor andar na mudança a 200 por hora e o profissional técnico ou de vendas que atende ele andar a 100 por hora, ele vai ficar para trás. E aqui o agricultor já está dando uma série de sinais que precisam ser considerados. Nós lá na Emiprado, nós fizemos uma pesquisa há cerca de 2 meses atrás e ficou evidenciado uma série de mudanças do agricultor. Por exemplo, 87% dos agricultores querem atender no máximo 2 profissionais de vendas por dia. Aí eu faço a pergunta para vocês que estão nos assistindo. Se o agricultor só quer atender 2 por dia, nós temos que fazer de tudo para ser escolhidos um desses 2. E para que você, profissional de vendas, que está nos assistindo, ser um desses 2, o que você precisa ter? Conteúdo, você tem que ser interessado no negócio do seu cliente e você tem que se tornar um profissional interessante na interação com ele. E para mim me tornar um profissional interessante, eu preciso ler, eu preciso ter informação, eu preciso dominar a tecnologia, eu preciso ser um gerador de valor para o agricultor, né? Então, isso é importante. Outra coisa, o agricultor ele quer interagir com gente mais objetiva. Nessa pesquisa que nós fizemos, 67% falou que vai dar para o profissional de vendas no máximo até 60 minutos. Agora, se você for lá e ficar contando piada e falando do Grêmio, do Palmeiras, do Corinthians, do Bolsonaro, não sei do quê, a hora que você for falar do assunto, já estourou o tempo. E aí ele não vai ter tempo de te ouvir mais, né? Então, os profissionais de vendas precisam ser mais objetivos, precisam ser geradores de valor. Os agricultores estão totalmente abertos à interação por videoconferência, por WhatsApp, por telefone. Quer dizer, eles não estão mais radicais a ponto, não, você tem que vir aqui falar comigo, né? Para vocês terem noção, só 37% falaram que fazem questão do contato pessoal. Os outros falaram que não, podem resolver por telefone, por WhatsApp, por videoconferência. Então, os agricultores estão mudando, né? Agora, a questão do comércio eletrônico que você falou. Nós não podemos esquecer que o agricultor ele é um ser humano igual outro qualquer. E por ser um ser humano, ele também é um consumidor de produtos. Ele compra uma camisa, ele compra uma pizza, ele compra um sapato. E o que acontece? Se ele começa a fazer isso pela internet e ele começa a gostar disso e achar prático, ele começa a pensar assim, eu gostaria que a minha revenda ou a minha cooperativa fizesse a mesma coisa, né? Ele gostaria de ter um canal de comunicação com a sua cooperativa, com a sua revenda,
10 horas da noite ele lembrou que ele precisa de mais 3 sacos de semente Brevante, ele deveria ter um canal de WhatsApp ou no site da revenda ou da cooperativa que ele pudesse entrar lá e já fazer a encomenda, né? Então, isso são coisas simples, gente. Nós não estamos falando aqui de nada revolucionário, nada do outro mundo. São coisas básicas. Mas não podemos esquecer, o agricultor cada vez mais será digital. E se ele vai ser digital, que tipo de facilidade e conveniência que eu tenho que criar para ele, para que ele tenha prazer na interação comercial e no relacionamento comigo. É simples. Então, quem não está se preocupando com isso, eu convido a começar a refletir, a pensar o que o meu distribuidor, o que a minha cooperativa precisa fazer para dar essa oportunidade digital de interação para o meu agricultor. Grandes revoluções, né, Marcelo? Grandes evoluções, eu acho que eu diria isso, né? Bom, pessoal, a gente indo para o finalzinho já aqui, né? Aqui realmente uma conversa muito legal com o Marcelo, mas a gente tem uma pergunta do chat, prometi para vocês que a gente ia dar uma olhada aqui, né? Então a gente tem uma pergunta aqui, tá, Marcelo? Do nosso público aqui, tá? É o Lúcio Alves, tá? Ele tem uma pergunta, Marcelo, para você sobre terceirização no campo. Isso é uma tendência e pode reduzir os custos do agricultor? Eu acredito que a terceirização é uma alternativa que tem que estar sempre na mesa para o agricultor avaliar se vai ou se não vai. Exemplo, quando eu tenho que comprar, por exemplo, uma colheitadeira, eu comprometo o meu fluxo de caixa, eu comprometo, às vezes, o meu capital, ou eu me endivido para comprar aquela colheitadeira. E se na sua região tem boas empresas que prestam serviço e cobram de você um preço justo, lá, se não me engano, é 5%, 6% da colheita, né? Eu acho que a terceirização é uma das belas alternativas para ajudar o agricultor a gerenciar melhor. Por exemplo, uma ocasião, nós fomos visitar uma empresa nos Estados Unidos que 100% das coisas lá eram terceirizadas. 100%. Então, o plantio tinha uma empresa que fazia, a pulverização tinha outra, a colheita era outra, o transporte era outro, o levantamento de praga era outro. E o que o líder da empresa fazia? Ele só coordenava os terceirizados. Eu vou dar um dado para vocês. Nos Estados Unidos, o índice de terceirização na agricultura chega a 70%. No Brasil, ele roda entre 25% e 30%. Então, nós temos um longo caminho a avançar. Agora, nós temos que quebrar um ciclo vicioso que existe. Eu não terceirizo porque eu não tenho empresas confiáveis, e como eu não tenho empresas confiáveis, eu também não terceirizo. Então, precisa quebrar esse ciclo. Aí fala assim, como quebrar esse ciclo? Poxa, às vezes você tem dois operadores muito bons aí na sua fazenda, você pode, uma hora, fazer um acerto com eles e falar, ó, vou transformar vocês agora em meus prestadores de serviço. No meu acerto, eu tenho que pagar para vocês X na minha indenização, no acerto trabalhista, vocês vão ficar ainda me devendo tanto do trator e vocês vão prestar serviço para mim e para os vizinhos, né? E, de repente, você, agricultor, está ajudando a dois operadores virarem empresários, empreendedores aí e se tornarem prestadores de serviço. Então, na minha opinião pessoal, a prestação de serviço terceirizada é uma ferramenta muito importante para melhorar o processo de gestão do agricultor. Porque se você entrega para um terceiro de confiança fazer parte do seu
do seu trabalho operacional, você vai ter mais tempo para o planejamento, mais tempo para a estratégia, mais tempo para interagir com formadores de opinião e tomar as grandes decisões que você precisa tomar para o seu negócio ser mais lucrativo e mais competitivo. Legal, Marcelo. Aqui a gente tem mais uma última pergunta aqui que chegou da Marta Gonzalez, tá? A Marta, ela pergunta com relação ao pequeno produtor, Marcelo. O pequeno produtor que faz safra de milho safrinha, de soja e milho safrinha, né? Qual que seria a melhor estratégia para o pequeno agricultor de comercialização? Marta, eu acredito que essa dobradinha soja e milho safrinha é fantástica em termos de rotação de cultura, em termos de agronômicos, é espetacular, né? O que nós temos que tomar cuidado é de plantar a soja mais cedo para poder pegar uma época ideal depois de plantio do milho safrinha e assim por diante. Agora, a comercialização, Marta, é importante você olhar e ver os preços que o mercado está sinalizando. Quer dizer, na minha opinião pessoal, tanto milho quanto soja estão em preços muito bons, muito bons. Aí você me pergunta assim, mas não vai subir mais? Pode subir ainda um pouco mais, mas aí volta naquele lance de querer acertar na mosca, né? Eu acho que se eu tivesse hoje milho e soja para mim plantar agora, milho agora em outubro e soja em outubro e o milho em janeiro, fevereiro, eu começaria a fazer as fixações futuras agora para garantir esse preço, porque eu acho que o preço está muito favorável e o preço que está hoje, se você tiver uma safra legal de produtividade, você consegue uma rentabilidade espetacular na atividade agrícola. Rentabilidade que não tem outros negócios por aí que conseguem obter tão grande quanto a agricultura está hoje possibilitando. Marcelo, só até explorando um pouquinho mais a pergunta da Marta aqui, né? Você podia trazer para a gente um pouco mais com relação, por exemplo, assim, o agricultor de soja e milho safrinha, ele tem que comprar os insumos de soja somente com a receita da soja e os insumos do milho safrinha somente com a receita do milho safrinha, ou não? É uma estratégia, ele vê de como é que está isso daí no mercado hoje? Dinheiro não tem carimbo, né? O dinheiro da Marta é o dinheiro da Marta e o custo dos insumos da soja e do milho vão ser da empresa agrícola dela também, do negócio agrícola dela. Então, se o momento tiver favorável para a compra tanto da semente da soja e do milho, do adubo e tal, quer dizer, o balizador tem que ser o momento favorável de comprar, de vender e o fluxo de caixa. Porque vamos supor que está altamente favorável para você comprar tudo hoje, Marta, tanto para a soja quanto para o milho. Mas aí eu pergunto, os prazos que os fornecedores vão te dar serão suficientes para você colher a soja e colher o milho e fazer frente a todos os compromissos? Por isso, volto naquele ponto que eu falei anteriormente, a importância do fluxo de caixa. Faz a sua projeção e se a projeção sinalizar que é possível, aí você pode tomar essas decisões. Bacana. Poxa, gente, estamos indo para o final aqui agora, né? A conversa está boa, a prosa está boa, né? Mas, Marcelo, eu queria que nesse momento agora você deixasse a sua mensagem final, trouxesse para a gente, né, os seus conselhos para o agricultor nesse quesito também aí, de maneira geral, claro, né, de fechamento para a gestão do agricultor. Eu queria, Souza, agradecer primeiramente ao convite da Brevante. Para mim foi uma honra, um privilégio estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer os internautas que estão nos assistindo e que irão nos assistir. E a minha mensagem é de otimismo. Apesar da gente ainda estar vivendo dentro de uma pandemia, né, onde muitas famílias tiveram pessoas doentes, pessoas que perderam a vida,
né, um momento difícil que o país está passando, que nós, seres humanos da face da Terra, estamos passando, o meu recado é de otimismo. Se nós olharmos para os próximos 30 anos, nós vamos ter que aumentar a produção em 50% para alimentar o mundo. E só o Brasil terá a obrigação de entregar 41% desses 50%. Então, isso mostra para nós um horizonte espetacular para a agricultura brasileira. Então, eu diria que você que é da agricultura está no lugar certo, no país certo, no momento certo. Qual que é o desafio? O desafio, os horizontes, o vento está soprando a nosso favor. Então, temos um cenário muito promissor. Nós temos apenas que fazer o dever de casa. E qual que é o dever de casa? É tudo isso que nós falamos nos 3 blocos anteriores. É a gestão, é o planejamento, é a comercialização escalonada, é a gestão do fluxo de caixa, é a preparação da equipe, é o alinhamento do time, é criar um bom ambiente de trabalho na fazenda. Se eu conseguir equilibrar todas essas questões, eu não tenho dúvida nenhuma que você, agricultor, você, agricultora, será muito bem sucedida nos próximos 30 anos. Poxa, Marcelo, eu queria muito, né, nesse encerramento também agora, de deixar o nosso agradecimento para você, né? Sem dúvida. E aqui, pessoal, abrindo um parênteses, né? O Marcelo, ele sempre nos atendeu com muito carinho, com muito mesmo a presteza, né? Com muita atenção, todas as vezes que a gente precisou dele, e hoje não foi diferente, né? Ele trazer para a gente todo esse conhecimento acumulado ao longo dos anos, tanto da vivência prática, quanto também de experimentação, né? De pesquisas, né? E de estudo, que formam realmente um profissional do calibre do Marcelo. Então, Marcelo, muito obrigado mesmo por você participar com a gente hoje aqui e dividir o teu conhecimento com a gente, né? Bom, pessoal, então, encerrando essa nossa live de hoje, né? Gostaria, claro, de fazer aquele pedido básico do YouTube, né? Se inscreve no nosso canal, né? Para que você também aperte ali o sininho, para que você consiga receber as notificações. A gente está formando esse canal e o nosso objetivo aqui será sempre trazer conteúdos relevantes para o nosso agricultor, para o nosso distribuidor, para os nossos parceiros da Brevante, né? Então, a gente vai trazer muito, muito, muito conteúdo mesmo a cada vez. Vocês já devem estar acompanhando aí vários vídeos de exemplos de agricultores, lives, né? E tem muito pela frente, né? Tem muito pela frente. Fica ligado aí que em outubro já vai ter também, já tem outras lives programadas, né? E a gente quer, sem dúvida nenhuma, trazer o melhor conteúdo e mais atualizado para vocês, tá? Bom, eu fico por aqui, então. Peço para vocês colocarem a câmera de vocês no QR Code que vai aparecer por aqui, tá? Para que vocês respondam para a gente a nossa pesquisa de satisfação. Eu fico por aqui, então, e muito obrigado mesmo, pessoal.